Olá, graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo para domingo, às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. E o tema dessa semana é por demais importante, eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos despojar alguns espíritos malignos que Mamon está causando na sua vida. Mas vamos, antes de tudo, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, nosso Pai querido, e eu quero te pedir, Senhor, a Tua unção, a Tua direção, o Teu favor para esse vídeo que estamos gravando aqui para o próximo domingo. Senhor, conceda-me o espírito de revelação e de sabedoria para que eu possa transmitir essa mensagem com vida, com rema, com ousadia e autoridade para abençoar aquele que nos assiste. Também abençoa os nossos ouvintes, Senhor, que eles sejam agraciados com o poder de Deus, com a misericórdia do Senhor, com a unção de Deus, para entender essa mensagem. Desde já, Senhor, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Queridos, há alguns espíritos malignos que muitas das vezes estão agindo e atuando na vida dos filhos de Deus, impedindo-os de prosperar. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou há de agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Então ele diz que você não pode servir a Jesus e a Mamon ao mesmo tempo. Você precisa escolher quem desses senhores você quer servir. Mas eu quero compartilhar com você nesse estudo aqui alguns espíritos malignos que Mamon tem enviado para travar o progresso, para impedir o avanço das finanças dos filhos de Deus. E o primeiro dele que nós vamos começar chama-se espírito de consumismo. Ó, pastor, o que é esse espírito de consumismo? É um desejo exagerado de adquirir coisas, mesmo quando não se está precisando. Exemplo, a pessoa vai à loja comprar 2 camisas e sai de lá com 6 camisas. A pessoa vai numa loja e no pleno verão e tem uma liquidação de casacos de inverno. E ela compra só porque está barato. Então, você deve consumir aquilo que você precisa, não o que a moda está te impondo, não o que a sociedade está ditando para você. Por exemplo, você chega no supermercado e superlota o carrinho de mercadorias desnecessárias, só porque estão na promoção. A propaganda de TV leva as pessoas a comprarem o que elas não estão necessitando e que também não tem dinheiro para pagar. Ah, não, vamos passar o cartão. Beleza, você passa o cartão, mas no fim do mês chega a fatura. E aí você tem que pagar. Se você não pagar, você vai pagar uma taxa de 20% de juros para parcelar suas compras no cartão. Amados, isso é um assalto. Alguém que pratica esse tipo de coisa não está no seu são estado de naturalidade. Está fora de si. Então, cria-se um desejo maligno para consumismo. Vamos ter todo o nosso cuidado para não entrar nessa vibe de consumismo e vir a se encarregar com muitas dores, penhores e etc. Outro espírito também que ataca muito o povo de Deus chama-se espírito de ansiedade. Geralmente, depois do louvor, onde todos estão flutuando no espírito, vem um dos piores momentos do culto para alguns, que é o momento dos dízimos e nas ofertas. Muitas pessoas caem na graça, caem da graça nesse momento, porque o espírito de ansiedade começa a atuar na vida dos irmãos. O pastor convida os irmãos a ofertarem ao Senhor e o inimigo sopra no ouvido do crente: aqueles boletos que você tem que pagar amanhã e os cheques para cobrir.
e as vendas que estão mal. Então, meus amados, essa área de oferta que é área importantíssima na vida do cristão, porque, veja bem, quando você devolve o dízimo, veja, você não paga dízimo. Deus te dá 100% do seu salário, de tudo que você precisa, e ele cobra apenas 10% para você devolver para ele. Ora, não que ele precise disso, mas ele quer provar a nossa fidelidade, o nosso compromisso com o reino de Deus. Então, quando você devolve o dízimo, você fica protegido do devorador, porque o devorador é aquele espírito maligno que vem cobrar aquilo que você não devolveu para Deus. Então, veja bem, é uma geladeira que quebra, é o carro que tem um problema, é um problema de saúde, enfim, alguma coisa de ruim acontece em você, bem mais caro do que os 10% que você deveria devolver, e aí você entra num desespero, porque você não sabe explicar o porquê dessas despesas extras que estão acontecendo. Mas se você fizer um estudo apurado, você vai ver que você falhou no dízimo. É interessante quando a Bíblia fala ali em Malaquias 3, 8 e 9, que faz o seguinte: poderá o homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, vós e a nação inteira. Então, Deus não está preocupado com falar de roubo, do dízimo e da oferta. Ele não está preocupado com o valor financeiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Lá no céu, essa moeda não existe, lá é tudo grátis. Então, meus amados, quando ele fala que poderá o homem roubar a Deus, é roubar a oportunidade de Deus lhe abençoar. Porque tudo que Deus quer é abençoar você e a mim. Porém, Deus é um Deus de legalidade e ele não opera no ilegal. Então, a Bíblia diz que você precisa devolver o dízimo e fazer a sua oferta. Então, quando você nega essa responsabilidade, você está exposto a todo tipo de ataque do maligno, como eu acabei de falar aqui, do espírito devorador e de outros mais que vêm afligir a sua vida. Então, no momento que você está inadimplente com o dízimo, com a oferta, Deus fica impedido de lhe abençoar. Deus pode todas as coisas, amado, porém, ele é um Deus que age dentro das leis que ele próprio estabeleceu. Então, quando você não traz o seu dízimo e a sua oferta, você incorre em uma ilegalidade. Nesse caso específico, o anjo de Deus que está do seu lado não pode lhe proteger, não pode lhe abençoar, porque você está na ilegalidade. Aí o diabo vem e faz um arraso. Então, meu querido, a Bíblia nos alerta: não deis lugar ao diabo. Isso está lá em Efésios 4, 27. Porque se você der lugar ao diabo, ele vai entrar na sua vida e vai fazer uma baita confusão. Então você precisa ficar esperto, andar dentro da legalidade do reino para ser grandemente abençoado. Então, no momento do culto que é destinado para fazer dízimos e oferta, tem muita gente na igreja que entra em parafuso, que entra em declínio, que vai para o banheiro, que sai para não estar presente naquele momento. E aí, meu amado, você está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado, de prosperar, de crescer espiritualmente, de crescer financeiramente, porque Deus determinou uma lei chamada lei da semeadura e da ceifa. Então, lá em 2 Coríntios 9,6 diz: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Mas o que semeia com abundância colherá. Ele ali não falou do terceiro elemento, que é aquele que não semeia nada, não vai colher nada. E aí, meu querido, não adianta oração forte,
Não adianta nenhum tipo de intervenção humana que possa mudar esse quadro. Quem não semeia nada, simplesmente não colhe nada. Então muita gente fica se queixando: ah, pastor, eu não posso fazer oferta porque eu não tenho dinheiro. Ei, tá errado. Você não tem dinheiro porque você não semeia. É quem semeia, colhe. Então, quem semeia bênção, colhe bênção. Quem semeia maldição, colhe maldição. Quanto a isso, meu amado, não há mudança nem variação. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus é um Deus justo. Então, aprenda a fazer boas sementes, a fazer do momento do dízimo da oferta da igreja um momento de adoração ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus quer nos abençoar em todas as áreas, para que nós possamos ser generosos quando somos solicitados a cooperar. No momento em que eu e você, meus amados, semeamos, nós estamos dando glórias a Deus. E quando você não semeia, você não está glorificando o nome do Senhor. Esse assunto é um assunto muito sério e eu quero passar para adiante. Veja, no momento da oferta, o espírito de ansiedade aparece. O pastor convida os cristãos a ofertarem ao Senhor e o inimigo sopra no ouvido daquele crente. E como é que ficam as suas contas, os boletos, as coisas para pagar? Então, meus amados, a alegria é a ausência de ansiedade. E a Bíblia diz que cada um contribua segundo Deus colocar no seu coração, não por necessidade, não por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, se você quer ser amado de Deus, comece a partir de agora a dar com alegria para o reino do Senhor. Quem é ansioso não é alegre. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Querido, deixa eu lhe dizer algo, que ansiedade é pecado. Porque ansiedade significa que você não está confiando em Deus para lhe suprir, para lhe abençoar, para cuidar de você. Então, uma das piores coisas que eu e você podemos cometer é duvidar da bondade de Deus, do favor de Deus sobre a nossa vida e dos propósitos que Deus tem para você e para mim. Uma das coisas que Deus mais quer, meus queridos, é nos abençoar. Agora, para tanto, existem regras, existem procedimentos, existem situações que nós precisamos estar cuidando para entrarmos nesta bênção. Então, quando você tiver qualquer problema, não fique angustiado, não fique ansioso. Você procure confiar e esperar em Deus. Veja só, mas também você precisa colocar diante de Deus as suas necessidades. Olha, Senhor, eu estou precisando disso. E aí você ora e já agradece como quem já recebeu o favor. Mas, pastor, eu não recebi ainda. Querido, isso é um ato de fé. Isso é um exercício da nossa fé, que a Bíblia manda fazer dessa forma. Então, não tente inventar a roda e buscar coisas mirabolantes para fazer. Siga o que a Bíblia diz, que você será muito abençoado. Então, Jesus diz lá: buscai, pois, Mateus 6,33, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, o que comer e o que beber. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Então, amados, muita gente sofre à toa,
porque fica preocupado com coisas que não há necessidade de você se preocupar. Então, o que você precisa fazer é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas muitas pessoas inteligentes, entre aspas, vai buscar primeiro as outras coisas. É comum você encontrar um conhecido por aí e falar: ô fulano, cara, o que aconteceu? Você nunca mais esteve na igreja? Ah, pastor, estou correndo atrás da máquina, estou correndo atrás do dinheiro. Meu filho, você não vai achar. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus vai correr atrás de você. Então, se você corre, aí a bênção corre de você. Querido, basta você ficar parado que a bênção de Deus vai te atropelar. Então, nós precisamos viver segundo a Bíblia, repreendendo todo espírito de ansiedade da nossa vida, repreendendo todo espírito de consumismo da nossa vida. E nós vamos ver agora mais um espírito maligno que Mamon envia para derrotar o povo de Deus. Trata-se do espírito de descontentamento e inveja. Olha só. Por um acaso o pastor vai à casa de uma das suas ovelhas e determina quanto eles vão ter que ganhar? Claro que não. Ou qual é o tipo de carro que eles devem usar? Também não. E por que será que as ovelhas devem determinar o quanto devem ganhar os seus pastores? Que tipo de carro ele deve usar? O pastor é modelo do rebanho em tudo. Se ele estiver mal financeiramente, familiarmente, como será que vão estar suas ovelhas? O espírito de descontentamento e de inveja sempre andam juntos. Veja, se você observar as regras da Bíblia, você não vai ter nenhum tipo de problema, porque Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe das nossas dificuldades, e Ele está muito interessado em colocar você e eu na trajetória da bênção. Mas, para tanto, você precisa deixar de olhar para a vida dos outros. Ah, mas por que aquele meu vizinho que não é crente tem um carro novo e eu que sou servo de Deus não tenho? Amado, esse não é o raciocínio correto. Nós temos a história na Bíblia de um levita do Senhor chamado Asaf, e a Bíblia diz que por pouco ele não se desviou da fé. Por quê, pastor? Porque ele andava olhando a vida dos outros, o tipo de bens que as pessoas tinham. E ele faz um relato lá na Bíblia muito interessante. Mas, quando ele percebeu pela Bíblia qual é o fim daqueles amigos dele ímpio, que prosperava, que tinha aquilo, ele simplesmente caiu em si e pediu perdão a Deus por todas as bobagens que ele falou em relação à sua vida financeira. Queridos, o dinheiro é uma benção, viu? O dinheiro não é ruim. Agora, depende do uso que você faz do dinheiro. Lá em 2 Timóteo 6, fala assim, que o amor ao dinheiro, escute bem, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa procura, muitos se desviaram da própria fé. Ele diz assim, não esperemos ser ricos. Aqueles que querem ficar ricos, olha o detalhe, caem em ciladas e concupiscências perniciosas que afogam o homem na ruína e na perdição. Então, ser rico é pecado? Não. Mas riqueza é um dom de Deus, ele dá a quem ele quer. Não depende de você e eu querer sermos ricos. Isso é dom de Deus. Mas trabalhe honestamente, trabalhe cumprindo os princípios da palavra. Ele diz lá desse mesmo texto de 2 Timóteo 6, aos ricos não sejais, não ponha a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas ponha a sua confiança em Deus, que a todos abençoam fortemente. Então, sejam ricos em dar, generosos em repartir, contribuindo com a casa do Senhor. Então, meus amados, tem muitas coisas que eu e você podemos fazer com o dinheiro. Então, a Bíblia fala de muitos homens ricos. Abraão,
Davi, Salomão, só para citar alguns, né? Então, eram homens muito ricos, mas ao mesmo tempo muito humildes, muito que não punham o coração nas riquezas, sempre pronto a ajudar aqueles que precisam. Então, a sua postura e a minha postura tem que ser essa, de usar o dinheiro que Deus nos dá para a edificação do reino de Deus. Veja, o dinheiro não cai do céu, mas Deus requer de mim e de você fazermos a obra do Senhor. E todos nós sabemos que fazer a obra do Senhor é algo caro e dispendioso. E de onde vem o dinheiro? Deus não vai mandar um anjo do céu cheio de dólares, de reais ou de outra moeda qualquer. O dinheiro está aqui na terra. Então Deus vai colocar o dinheiro na mão dos crentes, dos seus filhos, na certeza de que eles vão usar corretamente o dinheiro para abençoar o reino, para fazer o reino crescer. Portanto, não seja ganancioso e não queira o dinheiro para fazer altas mirabolagens particulares. Não. Você pode usar o dinheiro para o seu benefício, claro, Deus confiou ele a você. Porém, você tem que ser criterioso, usar o dinheiro adequadamente, corretamente, porque Deus não é contra a riqueza, Deus é contra aqueles que põem o coração nas riquezas, nos bens materiais. A Bíblia conta uma parábola, Jesus conta, de um fazendeiro que era muito rico e ele ficou preocupado que ele não tinha aonde colocar toda a sua produção agrícola, então ele construiu vários depósitos, vários silos, vários armazéns, e ao final da colheita ele olhou aqueles armazéns abarrotados de grãos e perguntou para si mesmo: agora minha alma come, goza e bebe do seu trabalho. Aí uma voz chegou para ele e falou: louco, essa noite vão levar a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Então, meus amados, o dinheiro é uma bênção. Nós precisamos usá-lo de maneira positiva, para o seu uso pessoal, mas principalmente, amados, em implantar o reino de Deus aqui nesta terra, porque tudo na obra de Deus é dispendioso, tudo é caro. Então, a igreja precisa de muitos recursos para cuidar da evangelização. A evangelização é algo que está no coração do Senhor. Todos nós somos missionários. Ah, mas eu não posso ir para a África, eu não posso ir para a Europa. Não precisa você ir, mas você pode orar, em primeiro lugar. Não custa nada orar. Segundo lugar, enviar suas ofertas para as igrejas, as agências missionárias, enviar os missionários ao redor do mundo para expandir a divulgação do reino de Deus. Então, é muito importante você saber usar o reino de Deus. Agora, voltando aqui ao espírito de descontentamento e de inveja, eles sempre andam juntos. Não devemos olhar a vida dos outros e ter queixa contra eles. Devemos sim trabalhar duro, batalhar com Deus, tomar posse de nossas promessas no Senhor, e aí teremos o suficiente para nós mesmos e ainda teremos como ajudar outros e contribuir na obra do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então tem muita gente que está buscando primeiro se agradar. Está errado. Você tem que agradar a Deus. E aí ele se agrada de você e libera as bênçãos que você precisa. E o último dos espíritos que nós vamos tratar hoje, trata-se do espírito de miséria e mesquinhez. Será que nós teríamos liberdade de fazer uma visitinha na casa do irmão sem avisá-los? Ou será que, espera um pouco, pastor, o portão lá de casa está caindo aos pedaços, a campainha não funciona, o sofá está sustentado por 2 tijolos, a pia da cozinha está vazando, o bocal da lâmpada está estourado, a geladeira está caindo às portas. O espírito de miséria e mesquinhez também andam sempre juntos. Tem gente que gosta, amado, de guardar
velharia, tranqueira em casa. Veja, queimou o chuveiro. E ao invés de trocar a resistência e botar uma nova para funcionar, ele simplesmente vai botar aquele chuveiro num canto e vai comprar um novo. Então, tem pessoas que você vai na casa e está um caos, meus amados. Veja, o estado das nossas casas determina o estado da nossa alma. Eu citei aqui algumas coisas que as pessoas negligenciam na casa. As esposas, coitada, ficam indignadas porque pedem os maridos para fazer os consertos. Meu bem, a pia da cozinha está vazando. E já pensou aquele toque, 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 toque o tempo inteiro? Querido, não custa você ir na casa de material de construção e comprar uma carrapeta, que é uma pecinha de couro, que você abre a torneira, troca a carrapeta e a torneira fica ótima. Então, o sofá está caindo aos pedaços, eu tive que botar uns tijolos lá para... Aí o pastor simplesmente não pode ir porque vai chegar lá e vai encontrar um caos. O cara na igreja, a rota de que ele é próspero, de que ele é um bom marido, um bom pai, mas em casa é um caos. Então, meus queridos, vamos cuidar com o espírito de miséria. Uma peça quebrou, joga fora. Não fica enchendo a sua casa de tranqueira, de bagulhada, porque isso denota que a sua vida também está assim. Então, se o negócio quebrou, não adianta consertar, que você não é mecânico. Você joga fora e compra um novo. A nossa casa, meus amados, é um espelho da nossa vida. Se a nossa casa está limpa, está bonita, está bem arejada, certamente a sua vida espiritual vai estar do mesmo jeito. Agora, quando você deixa reinar o caos na sua casa, é um problema. Querido, você ser pobre não é problema. O problema é você ser mal arrumado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pega um pobre e põe num palacete. Meu Senhor, ele vai bagunçar tudo aquilo lá. Depois de um mês de moradia, aquilo lá virou uma favela. Em contrapartida, você põe um cara rico numa favela, ele vai lá endireitar tudo, os barracos, as coisas. Então, tudo isso fala do nosso estado com as coisas que nós temos, com aquilo que nós somos. Então, não se confunda, mas esteja com a sua vida limpa, organizada, porque é assim que Deus quer. Veja, guardar tranqueiras velhas em casa, peças quebradas, acumular lixo em casa, é local de moradia de demônios. Existe um demônio chamado Belzebu. Isso significa que ele é o príncipe das moscas. Mosca é um negócio terrível. Então, se a sua casa estiver limpa, arejada e asseada, lá não vai juntar mosca, não. Mas tem um lugar que você chega, meu Senhor. Eu fiquei indignado quando eu estive no Egito, que eu vi aquelas peças de carne expostas na rua, no sol, na chuva, na poeira, e mosca para tudo quanto é lado. Gente, isso, Deus não está nesse negócio, não. Nós precisamos ser limpos, asseados, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. O marido gosta de pagar a conta dos amigos, mas não liga para as coisas de casa. Gasta com supérfluo e não dá importância às coisas essenciais. E o carro do irmão, como é que está? O vidro não sobe, a lataria está caindo aos pedaços, é um carro ungido. Significa isso, Senhor? Por onde ele passa, ele derrama óleo no chão. Então, não deve ser assim as coisas dos cristãos. Ser pobre não é pecado, mas ser desleixado, sujo, mal arrumado é irresponsabilidade. E o pior é que dizemos, minha casa é do Senhor, meu carro é do Senhor. Que negócio é esse? Você diz que as coisas são do Senhor, mas toma conta delas como se fossem suas. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que o Espírito Santo complete a obra naquilo que eu não fui capaz de comunicar. E eu peço que o Senhor venha abençoar cada um dos nossos ouvintes. Pai, queremos dar a Ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Abençoa, Pai, a mim e todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. E desde já
nós queremos agradecer a Ti por tudo e o fazemos, papai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.